fazer com vocês. Clica no aviãozinho, ó, vou mandar aqui para Érica Maria, para o Joel, tá? Você clica no aviãozinho, abre uma lista, você manda para 10 pessoas. Se você mandar para 10 pessoas, você manda a mãozinha e eu e a comunidade já sabemos que você fez isso. Eu sempre peço para que você faça isso uma vez pelo menos na live. Por quê? Primeiro porque é de graça para você e segundo porque é a única coisa que eu te peço como gatilho de reciprocidade, tá? Estou agregando, estou te entregando coisas e a única coisa que eu te peço é isso, que você pegue e mande para 10 pessoas essa live. Ah, a galera tá dormindo. Perfeito, vocês estão dormindo, mas quando acordarem eles vão ver e vão ficar curiosos e aí no outro dia eles estarão aqui com a gente, tá bom? Então, clica no aviãozinho, manda para 10 pessoas. O que tem por trás de você mandar para 10 pessoas? Tem duas coisas por trás. Primeiro, é importante para que o perfil aqui no Instagram cresça e a gente possa atingir mais pessoas. E por outro lado, é porque você nunca vai conseguir nada sozinho. Nunca vai conseguir nada sozinho, tá? Vocês vão entender um pouco quando eu contar algumas coisas da história, né, da prosperidade judaica, que a união foi algo muito importante. Aliás, já vou te entregar aqui uma chave interessante que tem dentro, né, dos princípios judaicos sobre grana. Se você for... A língua que eles falam é diferente da nossa. A gente fala o português, tá? Eles falam outra língua. A língua deles é a única língua que não existe vida no singular. Olha que interessante. Só existem vidas. Não existe vida. É só vidas. Então, olha que interessante. O que tem por trás disso? O que tem por trás disso é a união. É porque eles dizem que não existe uma vida sem a outra. Cara, olha que poderoso isso. Não existe uma vida sem a outra. Eles entendem que eles nunca conseguiriam nada sozinhos. É importante essa união. E assim como eu estou te dizendo agora, se você estiver sozinho, qual que é o problema de estar sozinho? É que quando você tropeça, não tem ninguém para te segurar, não tem ninguém para te levantar. Então você sempre precisa ter alguém com você. Né? Você precisa, se você for trazer para algo um pouco mais moderno, você vai ver Napoleão Hill falando sobre o mastermind, sobre a mente mestra, a construção da mente mestra. Tá? Então quando você for falar sobre a mente mestra, você também tem o conceito de união, certo? Você precisa ter união. Eu me esforço muito para ter pessoas muito grandes ao meu lado, que são melhores do que eu. Tá? Pô, pega aqui ao meu redor, você tem o Joel, é muito melhor do que eu em quase tudo que ele faz. Até pega o Perini aí, meu irmão amigo, pô, ele é muito bom, um cara que eu admiro muito e melhor que eu em muita coisa que ele faz. Pego o Yezer, é melhor que eu no que ele faz no Instagram. Então assim, eu pego pessoas que são muito melhores que eu e eu quero que elas sejam próximas porque isso aqui me ajuda a crescer. Então um princípio que existe dentro da cultura judaica é que não existe vida no singular. Existe só vida no plural, vidas. Não existe uma vida sem a outra. Por isso é importante que a gente se conecte e tenha outras pessoas ao redor. Porque a gente vai querer desistir muitas vezes. São 12 dias. E é muito mais simples você passar por 12 dias se você tiver gente junto contigo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Esse é o nosso código Manopla de Thanos. Ó o Perinei. Essa é a nossa Manopla de Thanos. Quando você manda isso, eu já sei. Você nem precisa me falar. Fez isso, eu já sei o que aconteceu. Ô, amorzinho, 50 mil contas do Instagram ao vivo aqui. Vem me dar aquele beijinho de sorte aí. Eu fico abusando, eu uso isso daí pra cá ver, dar um beijinho aqui, ó. Agora tá mais difícil. Tá? Então assim, esse é o nosso código. Segundo código, e que vai mudar ao longo desse desafio. Vamos pôr a musiquinha de 50k? Temos 50k? A do... aqui? Lá. Peraí, cadê? Ai meu Deus, cadê? Não sei onde tá. Aqui. Ótimo DJ. Aqui. Aqui, ó. Perfeito, esse é o nosso primeiro código. Nossa segunda interação de comunidade é o seguinte. Você pode ver uma coisa muito louca. Teve uma vez que estava rolando um evento na XP, aí tinha milhares de pessoas na live e tal, estavam vendo Ray Dalio, um monte de gente. E aí começou a ter um monte de maçãzinha, maçã na live. E aí os palestrantes falaram, que porra é essa? O que é esse monte de maçã? E eles não sabiam o que era, mas os primos sabiam, porque a gente se identifica nas lives por causa disso. Então toda vez que você vê umas maçãs, é porque é a nossa galera. Isso aqui é a forma de um primo identificar outro primo na live. Então, por exemplo, o que eu aprendi com cultura judaica é que essa união deles é tão forte, eles fazem tantos negócios juntos, que eles têm inclusive um dos mandamentos deles. Olha só, os judeus têm 613 mandamentos, tá? Um dos mandamentos se refere a não emprestar dinheiro para outro judeu cobrando juros. Olha que interessante. Por mais que isso daqui aconteça na prática e exista uma exceção, o conceito por trás disso é importante para mim. Então é por isso que eu quero fazer negócio com primos.
Então, por exemplo, eu sempre priorizo contratação no time de quem já é primo ou prima, de quem já consome nosso conteúdo. E todas as nossas próximas contratações eu vou procurar onde? Na base de primos. Eu vou procurar aqui no meu story, vou procurar em quem já fez curso, o nosso curso, a nossa mentoria, porque a gente já tem uma filosofia validada, tá? Eu quero esse público. Então é importante isso, entender que um primo é um primo. A gente faz melhores negócios, tem princípios de valores, é muito mais difícil um primo passar a perna no outro, né? Então isso é interessante pra gente. Depois disso, todo dia quando a gente termina a live, né? Quando a gente termina o nosso episódio, sempre tem a frase do episódio. Então hoje o episódio 1 vai ter a frase do episódio 1. Eu vou postar essa frase no feed. O que é o feed? O feed é ali no Instagram, que tem as fotinhos, aquilo é o feed, né? Então eu vou fazer uma postagem ali no feed com uma frase do episódio e eu vou pedir para vocês que entrem nessa foto, curtam essa foto, comentem marcando uma pessoa, só uma pessoa que deveria ter participado do episódio e não participou, tá? Se quiser marcar mais, pode marcar, mas eu quero que você marque uma pessoa que deveria ter participado do episódio. Por que eu quero que você faça isso? Eu quero que você traga mais gente para esse nosso movimento. Se você não achar que foi um episódio maneiro, você não precisa fazer isso daí. Mas eu acho de verdade que pelo tanto que a gente se preparou, você vai curtir, vai ser algo legal para você. E aí eu quero que você então pegue essa foto, bote uma maçãzinha e marque uma pessoa que deveria ter assistido o episódio, tá bom? Outra coisa que vai acontecer, eu vou tirar os comentários durante a live, durante o episódio algumas vezes, tá? Então, em alguns momentos eu vou tirar os comentários e aí eu volto de novo. Eu tiro, eu volto de novo. Por quê? Tem momentos que eu preciso do foco extremo de vocês, tem momentos que não, que tá tranquilo, tá bom? Que mais, amor? Tem mais algum códigozinho aqui para eu passar pra galera? Muito importante. A gente tem uma tradição aqui no Primo já, tem duas tradições, tá? Duas tradições. Primeira tradição, todo episódio que a gente posta uma frase, todo mundo que comenta participa do sorteio de alguma coisa. O sorteio será todo dia o meu livro novo, né? O meu planner novo, é um método financeiro, tá bom? Então ele é bem interessante, todos os dias assinado. E outra coisa, participem do Telegram. Por que do Telegram? Porque todo dia no nosso time eles estão produzindo um livro em cima desses episódios. Episódio 1 vai ter uma página do livro, episódio 2 outra página do livro. Ao final dos 12 dias você vai ter um livro completo. Um livro completo em alta definição para você imprimir se você quiser, tá? Esses livros, essas páginas eu vou mandando em alta definição no Telegram, só que eu deleto 24 horas depois. Então, por exemplo, vai terminar a live, a minha desenhista está fazendo isso, vai terminar, não sei, por volta do meio-dia talvez, vai mandar para vocês no Telegram, e aí quando eu mandar para vocês no Telegram, vocês vão ter 24 horas para baixar, porque eu vou deletar o Telegram. E aí quem pegar todos os dias vai ter um livro bonito e bem feito, tá bom? Vamos começar então aqui, pessoal. Vou tirar um pouquinho os comentários. E uma instrução é: assista com papel e caneta, computador, se possível sentado. Eu sei que tem muita gente que está deitadão assim, mas você só vai perder tempo, sabia? Porque se você já está investindo esse tempo nisso, que seja produtivo, né? Que você faça, que esse investimento em tempo e atenção, e hoje o investimento seu em atenção é o mais importante, que seja efetivo, tá bom? Então vamos começar. Eu já dei um insight muito importante para vocês sobre o princípio de vida e vidas. Isso já é muito legal, tá? Mas por que eu decidi trazer um tema diferente aqui, prosperidade judaica, né? Cadê a Torá, amor? Aqui, ó. Estudei bastante sobre os mandamentos da Torá, conversei com um rabino, conversei com um monte de gente, tá? Qual que foi a minha hipótese? Cara, existe um estereótipo de que o judeu é muito rico. Existe um estereótipo de que o judeu é muito rico, né? Vocês já ouviram esse estereótipo? E quando... Vocês têm esse estereótipo, aliás? Porque aí quando eu entendi isso, eu comecei a pesquisar e falei, será que de fato eles são tão ricos assim? Eu puxei umas estatísticas muito interessantes. Muito interessantes. Por exemplo, eles são o maior grupo de bilionários dos Estados Unidos. Mesmo sendo só 2% da população dos Estados Unidos. Eles são o maior grupo de bilionários. Eu falei, ué, será que tem alguma coisa a ver? Aí eu fui puxar e eu vi que os maiores
vencedores de prêmio Nobel, né? Quase 30% dos vencedores de prêmio Nobel são judeus. Será que tem algum motivo para isso? Será que eles são mais inteligentes? Será que acontece alguma coisa diferente? Será que a cabeça deles é diferente? Né? Eu estudei muito e eu percebi que, na verdade, eles não são muitas vezes diferentes em termos de conhecimento, mas eles vivem por princípios diferentes sobre dinheiro. Tá? Então, por exemplo, desde muito tempo existe uma tradição que os obriga a não ser analfabetos. Então não existe analfabeto judeu. Não existe, tá? Então até que uma vez apareceu um judeu mendigo nos Estados Unidos e ele virou, não sei se foi capa do New York Times ou alguma coisa assim, tá? De tão raro que é. De tão raro que é isso daí, tá? Então se você for ver hoje, muitos bilionários são judeus. Pega o Mark Zuckerberg do Facebook, é judeu. Você pega, o Joseph Safra, que era o mais rico do Brasil, que morreu agora, judeu também. Você tem muito judeu bem sucedido, tá? E por que eles são o único povo que não tem analfabetismo? Isso é muito interessante. Porque eles obrigam, tá, que as crianças, que os meninos, aos 13 anos de idade, façam o bar mitzvah e aos 13 anos eles sejam obrigados a ler a Torá na frente da galera deles. Então, como eles têm que ler aos 13 anos na frente dos outros, eles são obrigados a aprender a ler. Então isso daqui já tem um dado interessante. Por quê? Porque se você for puxar, os judeus eles estudam durante quase 15 anos da vida deles. Enquanto que as outras religiões estudam, no máximo, 9 anos e meio da vida deles. Então os judeus estudam mais. Bom, será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Porra, tem alguma coisa a ver sim. Tem alguma coisa a ver sim. Estudo, conhecimento, tá? E aí, quando a gente vai se aprofundando mais, você começa a ver alguns dados chocantes. Por exemplo, hoje você tem mais de 2 bilhões de pessoas que seguem o cristianismo. Você tem quase 2 bilhões de pessoas que seguem o islamismo. E você tem só 15 milhões de pessoas que são judeus. Cara, olha isso, é muito pouca gente. Eles têm alguma coisa diferente. E aí eu comecei a aprofundar. Então, beleza. Como que eu cheguei à conclusão de que valia a pena, então, estudar sob a ótica da grana, tá? Eu, assim, só pra vocês saberem, pra quem não sabe, eu não sou um cara religioso, eu sou um cara que eu me considero espiritualizado, mas eu gosto de estudar muito sobre o que existe e se provou no tempo, por causa de um termo interessante chamado efeito Linde, tá? O efeito Linde é um insight que eu quero que vocês anotem, muito importante. Ele é um termo que foi criado pelo Albert Goldman em 1964, tá? Então, em 1964, um cara chamado Albert Goldman criou o termo Linde, efeito Linde, tá? Da onde que veio isso? Imagina que em Nova York, eu não sei se vocês já foram para Nova York, tiveram oportunidade, e é muito interessante, mas em Nova York você tem muitos cafezinhos. Você lembra, amor, dos cafezinhos que tem lá? E aí é muito legal tomar uns cafezinhos lá, admirar o que está acontecendo, o movimento. E tem um café, gente, que chamava, né, Lindes. E nesse café se reuniam vários comediantes. Como assim, Tiago? O que tem a ver tudo isso com grana, né? Que no final das contas é o que eu estou querendo trazer para vocês. Vocês vão entender. Aí existia um café chamado Lindes. E nesse café se encontravam comediantes. E os comediantes, eles começavam a conversar sobre carreira, né? Eles se encontravam lá e tinha muitos comediantes aposentados, tinham comediantes que estavam na ativa. Eles começaram a perceber que os comediantes que estavam na ativa, eles tendiam a continuar na ativa. E os comediantes que estavam fora do mercado, eles tinham muito mais dificuldade de voltar. E aqui, você começava a entender o seguinte, porra, peraí, então quem está na ativa tende a continuar na ativa. Quem não está na ativa tem mais dificuldade em voltar para o mercado. E aí, mais recentemente, o Nassim Taleb... Cadê o antifrágil aqui? Não sei. Mais recentemente, o Nassim Taleb, ele foi e ele escreveu no livro dele o conceito de Linde, mas ele colocou algumas informações diferentes. O que ele disse basicamente foi o seguinte, foi que existe o efeito Linde para bens perecíveis e não perecíveis. Existe uma diferença na aplicação. Presta atenção que vai ficar claro e você vai aplicar na sua vida isso daqui e vai te ajudar a ganhar dinheiro. Ó. E no final, eu vou te contar a história mais incrível, a segunda história mais incrível que eu aprendi estudando sobre judaísmo e grana, tá? Mas sobre Linde, imagina que o que a gente aprende é,
Se você for olhar para bens perecíveis, o efeito Lynch não se aplica. O que significa isso? Significa assim, ó. Se a gente for pegar um ser humano, se eu vivi por 50 anos, se eu vivi por 80 anos, é provável que eu viva menos do que alguém que tem 10 anos de idade. Ok? Por quê? Porque o ser humano aqui, eu, Thiago, eu sou perecível. Né? Eu vou morrer em algum momento. Se você for pegar um livro, né, um livro desse daqui, ó, esse livro aqui, ele é um bem perecível, né? Então as páginas vão começar a amarelar. Esse livro ele vai sumir com o tempo. Ele é um bem perecível, tá? Agora, a obra dele, o que está escrito, o conteúdo, isso daqui não é perecível, tá? E por que isso aqui tem a ver com investimentos? O que tem a ver é o seguinte. Então, vamos lá. Quando você vai atrás de um livro, é muito mais provável que um livro como esse, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela já é lida há muitos e muitos anos, milênios, né? Se isso daqui é lido há tanto tempo, é provável que isso daqui exista por muito mais tempo. E como isso daqui é algo novo, que foi lançado agora, é provável que exista por muito menos tempo. O que o efeito Lynch diz é que quanto mais tempo algo existe, mais tempo isso daqui vai continuar existindo. Da onde que a gente tira isso? O tempo, ele é talvez um dos maiores mistérios que eu pude me aprofundar, estudar e continuo estudando na minha vida. Porque o tempo, ele é incrível. O tempo, ele permite que as coisas sejam testadas pelo tempo. Então, pega no meu mercado, né, o mercado de finanças. Você tem muita gente que não conseguiu se provar no tempo. Você tem muita gente que bombou, ficou famosa, você tem fundos que deram muito resultado, você tem investidores que ganharam muito dinheiro e de repente eles sumiram da noite para o dia. De repente sumiram da noite para o dia. Essas pessoas não se provaram no tempo. Mas quando você tem um tempo atuando, né, de diversas formas, então você tem crises, cara. Você tem tecnologias novas, você tem mudanças de filosofia, você tem mudanças de padrões de moeda, você tem padrões de consumo mudando, você tem muita coisa mudando. Se algo sobrevive a todos esses padrões de mudança, se algo sobrevive a todas as crises, a agressividade, significa que isso aqui foi provado no tempo. E logo, é mais provável que isso continue existindo daqui a alguns anos, tá? O que isso daqui nos traz de insight para investimentos, por exemplo? Para investimentos, isso daqui significa que algo que existe há mais tempo deve continuar existindo por muito mais tempo. Algo que é novo não sobreviveu ainda ao efeito Lynch. Tá? Então, isso daqui é muito, muito importante. Né? Então, se você for olhar para as empresas na bolsa, tem uma estatística que eu puxei em que 96% das empresas que têm lucro consistente, presta atenção, 96% das empresas que têm lucro consistente há mais de 6 anos tendem a continuar tendo lucro consistente. Olha que louco. Olha que louco. 96% das empresas que lucram há mais de 6 anos tendem a continuar tendo lucro consistente. Então, quem vive mais passou por vários filtros e vários testes e tende a continuar vivendo. Isso daqui é um insight muito interessante para quando você vai, por exemplo, escolher empresas para investir. Tá? Isso daqui é um insight interessante para quando você vai escolher livros para investir. Então, o meu livro aqui... Ai, cacetada. Você pega o meu livro aqui, ó, do 1 ao milhão. Esse livro, olha que interessante esse insight. Esse livro aqui, ele foi o livro mais vendido do Brasil por um autor nacional no ano passado e no ano retrasado. E esse ano pode ser que ele continue sendo mais vendido. Já vendeu aí 1 milhão de cópias quase. Tá? Só que ele é um livro que bombou agora. Que livro vocês acham que tem a maior chance de continuar sendo vendido no Brasil daqui a 50 anos? O meu livro que eu lancei agora ou a Bíblia, por exemplo? É claro que a Bíblia. Mas como que a gente tira isso? Não é porque a Bíblia é um livro melhor. É porque a Bíblia, ela existe há mais tempo. Ela se provou há mais tempo. Ok? Então isso é importante para você entender sobre investimentos, sobre empresas. E como que você faz então para prever o futuro? É simples. O Taleb deu uma entrevista que eu gostei muito, falando sobre como escrever um livro, e ele pensou o seguinte: bom, como que eu faço meu livro se provar no tempo? É só eu voltar 20 anos atrás
e escrever um livro que o público de 20 anos atrás leria. E não apenas um livro que o público de hoje leria. Se um público de 20 anos atrás lesse esse livro e esse livro fosse aplicado também aos dias de hoje, ele poderia ser um livro atemporal, um livro que se provou, né, na verdade do tempo. Por isso que eu tenho aquela frase que o tempo é a balança da justiça. Tá? O tempo é sempre a balança da justiça. O tempo é o que vai te ditar tudo. Então quem está aqui há mais tempo tende a continuar há mais tempo. Tá? Então pensa que existem dois tipos de coisas: bens perecíveis e bens não perecíveis. Quando você tem um bem perecível, a cada ano que ele vive a mais, significa um ano a menos no tempo máximo de vida dele. Um bem não perecível, a cada ano que ele vive a mais, significa um ano a mais no total da expectativa de vida dele. Então quando eu vou falar dos nossos genes, isso daqui não é perecível. Por quê? Porque falamos de genes sob a ótica de população. Então os genes eles são passados adiante. O Ray Dalio de Princípios, né? Que aliás, esse aqui é um livro assinado do Ray Dalio, olha que interessante, que é um dos caras que eu mais respeito. Ele escreveu um livro que para mim é atemporal. O que ele diz é que o objetivo da raça humana é passar a nossa genética e evoluir a nossa genética adiante. A nossa genética não é perecível. Então, é como se fosse assim, cada ano que os humanos vivem a mais, é um ano a mais na nossa expectativa de vida máxima, tá? Isso aqui então te ajuda para escolher que empresas você vai investir, aquelas que se provaram por mais tempo, tá? E mais importante, te ajuda a filtrar o que você vai aprender. E foi por isso que eu escolhi a prosperidade judaica. Vocês entenderam agora? Eu vou pegar algo novo, uma filosofia nova, que está aqui se provou por quê? 3 meses, é uma teoria, ou vou pegar uma filosofia que tem princípios que sobreviveram ao Holocausto, que sobreviveram a grandes crises, que sobreviveram a cruzadas, a bárbaros, que sobreviveram a tudo, uma enchente, lava, fogo, tornado, furacão, tudo, e ainda está aqui. E são o povo mais rico da nossa história. Eu vou estudar isso. Entende? É por causa do efeito Linde que eu decidi estudar o povo judeu. Fez sentido para vocês? Porque eles se provaram no tempo, tá? E os princípios que funcionavam antigamente para eles continuam funcionando hoje para nós, tá? Então, isso daqui é mágico para mim. Isso é mágico para mim, tá? E eu quero contar uma historinha que, pô, eu era assessor de investimentos, para quem não me conhecia, né? Eu era assessor de investimentos e eu lembro que tinha um filme que eu assistia muito. Eu não vou contar essa história de novo, que eu já contei 300 vezes, tá? Mas tinha um cara que eu admirava muito e continuo admirando, que é o Chris Gardner, do filme A Procura da Felicidade, tá? E aí ele veio pro Brasil, eu tive o sonho de conhecer ele, conheci ele. Aí ele falou, porra, que eu era um cara dedicado, profissional e tal. Eu fiquei muito feliz. Só que o insight que eu quero passar para vocês é o insight do filme dele. Porque tem uma cena do filme dele que tem o filho dele, né? O Chris Gardner estava com o filho dele, aconteceu várias coisas, né? Ele ia, dormiram no banheiro do metrô, ele foi atrás até que ele conseguiu ganhar dinheiro, né? Que eu me identifico muito, porque a minha história foi semelhante, não com aquelas partes do banheiro e tudo mais, não foi tão sofrida assim, né? Mas eu me identifico, porque eu lembro que eu ficava procurando cliente, eu não conseguia, né? Então eu fiquei muito tempo indo atrás, tá? E aí tem uma cena, gente, que é muito boa, que tá andando ele e o filhinho dele, eu acho que é em Nova York, eu acho que é Nova York, eu não lembro agora, mas ele tava lá andando, né? E aí o filho dele falou, pai, deixa eu contar uma história. Tinha um cara que estava se afogando. E a história é para vocês, tá? É a história para vocês. Tinha um cara que estava se afogando, né? E esse cara tá se afogando. E aí veio um barco para salvar ele. Aí o barco veio e falou, pô, cara, você tá se afogando. Vem cá, deixa eu te ajudar. Aí o cara falou assim, não preciso da sua ajuda, porque eu estou esperando, Deus vai me salvar. Aí o cara foi embora.
Aí veio um outro barco. Aí o barco veio e falou assim, meu Deus, você está se afogando, deixa eu te salvar. Aí ele falou, não, Deus vai me salvar. Aí o barco foi embora. Aí veio o terceiro barco e falou, cara, você está quase morrendo aí, deixa eu te salvar, pelo amor de Deus. Aí ele foi e ele falou, não, Deus vai me salvar. E aí ele morreu afogado. E aí ele morreu. Aí ele foi falar com Deus, né? E aí ele falou assim, Deus, eu fiquei esperando, eu tive fé, eu fiquei esperando, e cara, e você não veio me salvar. E aí Deus disse assim, eu não fui te salvar? Eu mandei 3 barcos para te salvar, e você morreu afogado. E qual que é a conclusão dessa história? A conclusão é, cara, você precisa fazer a sua parte. É isso, essa é a conclusão do que você precisa fazer. Você precisa fazer a sua parte, entendeu? Então não adianta só você ter fé ou não. Aliás, eu nem estou falando aqui de fé e nem precisava ter Deus no meio. Isso aqui não é uma live religiosa, nada disso, por mais que possa ser se você interpretar assim. O que eu estou dizendo aqui é, cara, você precisa fazer a sua parte, certo? Então se você tem fé, não adianta só ter fé, você precisa fazer a sua parte, porque você tem oportunidade, né? Então, você tem uma oportunidade agora. A oportunidade é qual? É de você pegar isso aqui e aplicar na sua vida, pô. Se você só olhar aqui, não adianta você achar que está acordando cedo, não sei o que lá, e que sua vida vai mudar, porque não vai. Uma vez eu lembro que eu virei um meme, né? O pessoal falou assim, o primo tá falando que é só acordar cedo também que você ficar rico. Pô, eu nunca falei isso, né? Mas tudo bem, o pessoal tira de contexto. Não importa acordar cedo, gente. Não importa, essa live podia ser 10 da manhã, podia ser meio-dia. O que importa é o que você vai fazer com isso, velho. Entendeu? Assim, eu tô cagando, não importa acordar cedo. O que importa é o que você vai fazer com isso. Por isso que você precisa fazer a sua parte, essa história é tão importante. Só que quando a gente fala sobre fazer a sua parte, tem um erro que a gente comete, né? A gente olha às vezes pro povo judeu, fala, puta, olha a prosperidade dos caras. Eu sei que tem alguns de vocês que olham pra mim e falam, puta, cara, eu quero ser você. Eu sei que tem alguns que querem. Eu já quis ser outra pessoa. Eu já quis ser aquele cara dos negócios, aquele cara da serviço, aquele cara com grana, eu já quis. Aí caiu uma ficha na minha cabeça. Eu vou contar uma história muito rápida pra vocês. Tem uma história sobre a parábola dos talentos, tá? Que é assim, basicamente tem um senhor, e o senhor ele tem alguns servos, né? Ele chega para os servos dele e fala assim, eu vou passar alguns meses fora. Aliás, amor, você tem o meu livro da Turma da Mônica aí? Tem aí na mesa ou não? Aí, tem ali. Você pode abrir, por favor? Aí o que acontece é, ele fala, servos, eu quero que vocês multipliquem. Eu quero que vocês multipliquem os talentos que eu vou deixar para vocês. E aí eles vão, e o mestre, né, ele deixa 5 talentos para um, ele deixa 2 talentos para o segundo, e ele deixa 1 talento para o terceiro, tá? Foca aqui em mim, ó. Ele deixa 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para o terceiro. Ele fala, multipliquem, né? Aí passa um tempo, ele volta. O que ficou com 5 talentos, ele multiplicou isso daqui. Ele empreendeu esses talentos, né? Talento era uma moeda na época, tá? Ele multiplicou, ele empreendeu com esses talentos. E ele ganhou muito. Aí chegou o mestre e falou, pô, que legal, você multiplicou, você fez certinho, você fez o que eu queria que você fizesse, parabéns. Chegou o segundo, ele tinha 2 talentos, ele dobrou isso daqui. Ele foi lá e multiplicou. O mestre falou, pô, parabéns, você multiplicou esses talentos, você fez certinho. Chegou o terceiro que tinha só 1 talento e ele cavou e deixou esse 1 talento debaixo da terra. Quando voltou, né, o mestre falou, porra, como assim, cara? Esse talento aqui, eu deixei com você, você não multiplicou? Você deixou isso aqui debaixo da terra? Né? Ele falou, eu fiquei com medo de perder, preferi cavar para guardar para o senhor. Ele falou, cara, mas eu não pedi isso, eu pedi para você multiplicar, tá? O que a gente tira aqui? O que a gente tira aqui é que cada um recebe o talento que merece. Cada um tem o talento que tem, tá? Você pode lapidar, você pode descobrir algum talento, mas cada um recebe o talento que tem e pronto. E não tem explicação. Não tem explicação. Ai, Thiago, mas eu acredito que eu posso tudo. Cara, você não pode tudo. E eu não quero te desmotivar dizendo isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se o seu talento era jogar bola e você agora tem 40 anos, pô, você não vai ser um jogador profissional a ponto de competir com estrelas como um Pelé, um Neymar, etc.
você tem um talento para nadar e não fez isso mais cedo, você não vai conseguir nunca ser o Michael Phelps. Então você tem o talento que tem e você precisa aceitar isso. Por que é importante você aceitar isso? Porque não necessariamente você vai ser um Thiago Nigro. Você pode ser alguém muito maior. Seu talento pode ser muito maior que o meu, ou seu talento pode ser muito menor que o meu. O ponto é, a sua base de comparação não sou eu, é você mesmo. Então o que você precisa fazer é multiplicar o seu talento, independente de qual ele seja. Você tem uma obrigação em multiplicar o seu talento. Não importa se é muito ou se é pouco, você precisa multiplicar. Essa é a sua responsabilidade, essa é a sua vida, não a minha. Tá? Então isso é muito importante. Agora, beleza, gente. Deixa eu ativar os comentários aqui. Clica no aviãozinho, manda pra galera aí. Eu conto essa história da Parábola dos Talentos aqui para criancinhas. Tá? Olha que legal. Eu lancei um livro com o Maurício de Souza. E eu conto isso aqui para crianças. É muito legal você fazer isso através de histórias, tá? Esse storytelling é muito legal para você ensinar. E hoje eu trouxe 8 ensinamentos para vocês sobre a prosperidade judaica, tá? 8. Trouxe 8. Mas esses 8 ensinamentos, todos eles serão em cima de uma história. Eu entendi que é melhor para quem te absorve conteúdo que todos os ensinamentos eles sejam em cima de uma história. Tá? Então eu vou contar muita história ao longo desses 12 dias e eu vou trazer insights técnicos, complexos e alguns um pouco mais profundos, tá? E mentais. Então eu sempre vou contar uma história e eu vou tirar vários aprendizados disso para vocês. Tá? E lembra, qual que é o conceito? O conceito aqui é recomeçar. Recomeçar. E a gente tem a possibilidade, porque a gente está no começo do ano, de recomeçar e ter um ano incrível, tá bom? A gente tem a oportunidade agora, você tem a oportunidade agora e você tem o dever de multiplicar o talento que você tem, se você quiser colher alguma coisa diferente. Então eu vou tirar os comentários agora e eu vou contar uma história para vocês. Quando eu contar a história, eu vou abrir os comentários e eu vou passar 8 insights sobre a história, alguns muito complexos e alguns mais simples, tá bom? Então senta aí, relaxa e ouve a história que eu vou te contar, tá? Que ela é muito enraizada em todos os estudos que eu fiz. Quem já leu, estudou a Bíblia de alguma forma, já deve ter ouvido a história que eu vou contar, talvez não com a abordagem que eu vou fazer e não com os insights de mercado financeiro que eu vou trazer, tá? Mas lembrem, isso daqui não tem nada a ver com religião, nada. Aliás, pode ter se você quiser, mas minha ótica é simplesmente histórica e eu pego metáforas e princípios que se aplicam à Bolsa de Valores, tá? Então, tinha um cara chamado Jacó. Quem quiser anotar, vai ser muito interessante. Um cara chamado Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. Beleza? E desses 12 filhos, o 11º filho chamava José. José era um filho muito bonito, inteligente, era o queridinho do pai. E o que aconteceu com Jacó é que Jacó ele tinha uns sonhos meio esquisitos ali, né? Jacó tinha uns sonhos meio esquisitos. E aí Jacó, ele teve um sonho de que os irmãos dele, olha que loucura isso, que os irmãos dele estavam ajoelhados para ele. Aí ele falou, para pensar, é meio estranho, né? Um irmão, o 11º irmão, tem um sonho que todos os irmãos e a família estavam ajoelhados diante dele. Aí ele foi e contou esse sonho, né, para os irmãos. Os irmãos, eles ficaram meio putos, né? Eu acho que talvez eu ficaria também, se meu irmão falasse um negócio desse, né, e eu não fosse levar na brincadeira, eu ficaria puto. E aí os irmãos ficaram putos com ele, só que os irmãos eles tinham muita inveja do José. Por quê? Porque o José era o queridinho do pai. Então o pai ele ia lá, deu um presente diferente pro José, tratava o José diferente, né? O José ele sonhou que ele ia governar, né? E aí os irmãos foram nutrindo uma inveja do José. Até que chegou um momento que os irmãos do José jogaram o José num poço de água. Jogaram o José num poço. E aí estava passando uns camelos, né? Tava passando uns comerciantes que tinham feito alguns negócios, eles eram egípcios, né? E aí os irmãos pensaram, puta, quer saber? Não vamos deixar ele no poço, ele vai morrer, vamos vender ele para os egípcios. E aí os irmãos venderam o José para os egípcios, né? O José ele foi, então lá para os egípcios, virou escravo lá, né? E ele era escravo, só que ele era muito bonito, né? Ele era muito bonito, era um cara muito inteligente, muito acima da média. E aí tinha um cara grande lá no Egito, chamado Potifar. E o Potifar, ele tinha uma esposa.
E a esposa dele estava tentada pelo José, queria possuir o José, né? O cara era muito bonito. Só que o José era muito íntegro. E o que aconteceu foi, essa esposa, ela foi atacar o José não queria, e aí ela pegou e arrancou a roupa dele, e ela ficou puta que ele não quis, aí saiu pela cidade, mostrando a roupa e falando, o José tentou me estuprar. Olha só, o José foi preso, ele ficou preso, né? E lá na prisão, ele tinha essa coisa de sonhar, de ter uns dons, né? E o que acontece é que ele tinha dom de interpretar sonhos. Ele tinha esse dom de interpretar sonhos. E na prisão, ele interpretou o sonho de um dos prisioneiros, dizendo que ele iria sair em 3 dias da prisão. E de novo, você não precisa acreditar que a história é verdade ou não, tá? Pega os princípios que tem por trás. Aí, ele falou, olha, você vai sair em 3 dias, mas quando você sair, diz pro rei que eu tenho esse dom e me ajuda a sair daqui. O que aconteceu foi que em 3 dias, isso de fato aconteceu, essa pessoa saiu da prisão, mas ela esqueceu do José. Passou um tempo, o rei teve um sonho. O rei teve um sonho de que tinha alguma coisa a ver com vacas gordas, eram 7 vacas, e de repente vacas magras e tal, ele não conseguia entender o sonho. Aí o rei do Egito, né, que era o faraó, ele chamou todos os não sei se são os sacerdotes ou os conselheiros dele, né? Ele chamou todos, contou o sonho e falou, o que isso aqui significa? Ninguém soube dizer, e aí rolavam boatos de que existia uma pessoa que interpretava sonhos na prisão, era o José. O rei mandou chamar o José. O José estava lá com Jacó, lembra? Era um cara que comia filé mignon. Aí ele foi preso, comida de prisão. E no outro dia do lado do rei, do faraó. Naquela época Egito era tipo os Estados Unidos hoje, era a coisa mais poderosa do planeta. Ele estava do lado do homem mais poderoso do planeta. Aí o faraó foi e contou o sonho para José. O José veio aqui, interpretou o sonho dele. Falou, olha, o que isso aqui significa? É que o Egito vai ter 7 anos de prosperidade e abundância, que são 7 anos de vacas gordas. Mas depois disso o Egito vai ter 7 anos de vacas magras. As pessoas vão passar fome, vai morrer todo mundo. E aí, ele não só falou isso, como disse, o que você precisa fazer, rei, é se preparar durante esse momento de abundância, porque vai rolar um colapso geral, não vai chover, só vai dar problema, vai morrer todo mundo. E se você se preparar aqui, você vai reinar ainda mais, você vai ficar ainda mais forte quando o mundo estiver colapsando, porque só você vai ter se preparado, mais ninguém. O rei admirou muito a inteligência do José, isso de fato aconteceu. O rei instituiu um imposto, né, o faraó instituiu um imposto sobre tudo. Então, esse imposto era de 20%, ele retinha 20% de tudo que era gerado nesse período de abundância. Tá? Veio de fato essa grande crise, essa crise dizimou todo mundo, tá? E quando dizimou todo mundo, o faraó era o único que tinha comida, né? Ele tinha guardado muitas sementes, ele tinha ido atrás de sementes, e os animais começaram a morrer, só que ele tinha alimento. E veio gente ao redor do mundo, no Egito, para comprar alimento dele. Do que vale o ouro? Do que vale o ouro quando você não tem comida? Não vale nada. E ele começou a usar essa comida para trocar por tudo que os outros tinham. Então ele trocou por escravos na época, ele trocou por terras, ele trocou por ouro, trocou por muita coisa. E a prosperidade dele foi aumentando muito. E com o passar do tempo, José foi virando um homem muito confidente, muito de confiança no Egito, e ele virou governador do Egito. Olha que louco, José virou governador do Egito. E aí, como vinham filas de pessoas ao redor do mundo para poderem fazer trocas com o Egito, o José estava lá olhando para uma fila, e nessa fila ele encontrou o quê? Ele encontrou os irmãos dele. Os irmãos dele estavam nessa fila, que não fazia trocas com o Egito. Ele reconheceu os irmãos, só que os irmãos não o reconheceram, porque os faraós, os governadores, eles usavam maquiagem. Lembra, Egito? Usavam maquiagem, usavam manto, usavam um monte de coisa, né? Então os irmãos não reconheceram ele. Tem um insight interessante aqui. Geralmente as pessoas não reconhecem quem muda, quem cresce. Tem gente que chega para mim e fala assim, Thiago, mas você mudou tanto. Eu falo, é claro que eu mudei. Você queria que eu continuasse o mesmo de antes, se continuasse no mesmo lugar que antes? As pessoas geralmente, olha esse insight, as pessoas não reconhecem quem muda. As pessoas reconhecem quem fica estagnado, tá?
E aí vão culpar essa pessoa, mas na verdade deveria ser o contrário, tá? E aí o José olhou para eles e falou: nossa, são meus irmãos. Pediu para os guardas colocarem algumas coisas na mochila deles, né? E colocou lá taças de prata, colocou um monte de coisa. E aí mandou os guardas revistarem os irmãos. Revistaram, descobriram taças de prata e outras coisas, né? E falou assim, aí chamou todo mundo numa sala. Falou: vocês estão me roubando? Aí tava lá o José e todos os irmãos, tinha uns guardas assim, protegendo José. Os irmãos estavam morrendo de medo, porque eles falaram: não, eu nunca faria isso, nunca roubaria vocês aqui no Egito. E ele falou assim: o que o José estava fazendo nessa mochila? E aí eles começaram a ficar com medo. E aí ele perguntou o seguinte para os irmãos: vocês estão tudo irmão? Ah, sim. Tá faltando algum irmão? Olha só. Tá faltando algum irmão aí? E eles falaram: putz, tá faltando sim. Tava faltando o 12º irmão, que era o irmão mais novo, Benjamim, se eu não me engano. E aí o José falou assim, porque o Benjamim era o irmão de sangue, né, do José. E o José falou assim: vai atrás do Benjamim, traz ele aqui, que eu quero falar com todos vocês. E se isso acontecer, eu devolvo a comida de vocês e tudo isso. Buscaram Benjamim, trouxeram, estavam todos os irmãos lá. José estava olhando para eles não sabiam que era José. E aí diz que José, nesse momento, deu um grito assim, pá, gritou super alto, e aí tirou o manto dele, tirou o manto dele. E aí ele falou assim: eu sou o José, o irmão que vocês venderam para o Egito. E os irmãos se cagaram de medo nesse momento. Os irmãos se cagaram de medo. E os irmãos ficaram com medo, eles pensaram que eles iam morrer. Meu Deus, o José vai matar a gente e tal. Aí o José disse o seguinte: não se preocupe, irmãos. Eu não estou bravo com vocês. Eu entendo, na verdade, que vocês não tinham discernimento na época para tomar uma decisão naquelas. E, na verdade, eu entendo que tudo o que aconteceu foi por um único motivo. Foi uma bênção divina para que eu pudesse governar o Egito e cuidar de vocês e dar alimento para o mundo. Olha esse desfecho, que incrível que aconteceu do José, tá? Então, essa é a história. E eu tenho 8 insights financeiros sobre essa história. Vocês curtiram essa história? É power, né? Cara, é power, assim. E vocês vão ouvir histórias assim ao longo de todos os dias. E quando eu ouço essa história, eu tenho vários insights sobre isso. Vários insights sobre isso. Aliás, clica no aviãozinho aqui, galera. Manda para todo mundo e manda o nosso código aqui para eu saber que isso já aconteceu. Eu separei 8 insights. Vamos ver se dá tempo de falar hoje, tá? Olha só. Primeiro insight: o mal da inveja, ciúmes e ódio são sentimentos destrutivos, tá? Então, cara, os irmãos, eles estavam com ciúmes, né, dele, porque ele era o mais inteligente, o mais querido do pai. Estavam com inveja, ódio. Isso aqui é destrutivo. Olha o que aconteceu. E isso daqui, esse aqui é um insight, tá? Então, assim, isso é um princípio. Tá? Não seja consumido pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, porque eles são sentimentos destrutivos. Inclusive na Bolsa de Valores, tá? Inclusive na Bolsa de Valores. Verdade. Isso daqui junta com alguns outros insights que eu tirei. Segundo, a importância da honestidade, competência e retidão levam à verdadeira prosperidade. Ou seja, fugir do pecado e das tentações. Aqui, o José, ele fugiu do pecado ali de Potifar, né, da esposa de Potifar, e no final das contas as coisas deram certo. Ele seguiu no caminho da retidão. E na nossa vida, gente, o que a gente vai fazer é fugir do caminho da retidão, velho. Quando a gente fala de Bolsa de Valores, cara, existe o óbvio. Cara, é só fazer o óbvio na Bolsa de Valores. O maior inimigo na Bolsa de Valores é você mesmo. Não são os outros. São os viés que te consomem. São os viés que te consomem. Você vai fazer cagada. E geralmente é por culpa sua, não dos outros. Quando vem uma notícia e você toma um pau, muitas vezes não é por causa da notícia, é pela falta de como você interpretou a notícia, e geralmente a notícia mexeu com um viés seu. Tá? É um viés pessoal, particular. Isso aqui é cagada. Tá? E ele fugiu da tentação e no final das contas deu tudo certo, ele governou o Egito. Certo? Terceiro, o perdão tem poder de restaurar. Tá? O José perdoou os seus irmãos, tá? E todo mundo pôde seguir a sua vida em diante. Suportar a adversidade. Cara, olha o que aconteceu com o José. Ele tomou
no creu o tempo todo. O tempo todo. Mas ele sempre se manteve no caminho dele. Isso daqui me lembra muito da Bolsa de Valores, porque, pô, tem vezes que a gente toma no creu o tempo todo. O ano passado foi incrível, assim. Eu lembro que, cara, eu nunca esqueço. Foi de março até maio, mais ou menos, a bolsa caindo pesado, eu me segurando na minha direção, a direção que eu já tinha estipulado, comprando quando caía, gravando vídeo quando a bolsa caía, fazendo os maiores aportes da minha vida, comprando contra a corrente, todo mundo puto, todo mundo triste, todo mundo desesperado, me xingando na internet porque eu estava fazendo isso, mas esse era o caminho da retidão. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, tá? Porque eu fiz isso. Caminho da retidão. Não sai desse caminho. É o que você está preparado já, tá? Depois, quinto insight, remorso prolongado. Cara, os irmãos, coisa era aquela cagada com José, o que parecia uma cagada, né? Eles ficaram se remoendo por 20 anos, é o que diz no livro. Por 20 anos eles se remoeram. Cara, quando você erra, resolve rápido. Quando você erra, resolve rápido. Se você não resolver rápido, você vai ficar se remoendo. E não tem nada pior do que isso. O remorso prolongado, ele vai te consumindo por dentro. Ele vai acabar com você. O remorso prolongado vai acabar com você, cara. Não faça isso. Se coloque no caminho correto rápido. Errou? Resolve. Errou? Pede desculpa. Vacilou? Contorna rápido. Mas não perde tempo. 2021 tem que ser um ano incrível para vocês. Errou? Não importa. Pô, nenhum médico serve quando a cegueira vem da sua mente. Vocês pegaram essa? Nenhum médico serve quando a cegueira vem da sua mente. Não vai te ajudar, tá? Nenhum remédio serve quando a cegueira vem da sua mente. Escreve essa que essa é boa. Nenhum remédio serve quando a cegueira vem da sua mente, tá? Conceito econômico muito incrível agora que eu tiro, tá? A lei de Parkinson existe. A lei de Parkinson existe. Parkinson, a lei de Parkinson não tem a ver com o mal de Parkinson. A lei de Parkinson é outra coisa, tá? A definição dela, e talvez você nunca tenha ouvido isso, mesmo sendo algo que se provou no tempo, é o seguinte, qual que é a definição de Parkinson, né? Ela foi citada pela primeira vez em 1958. Gente, a gente precisa pegar coisas que se provaram no tempo. Por quê? Por causa do efeito Lindy. Olha que incrível. E qual que é a definição da lei de Parkinson? A demanda de um recurso sempre expande para adequar-se à sua oferta. Geralmente, adiciona-se uma extensão, notando que o inverso não é verdade. O que significa isso? Parece complexo, se aplica a várias coisas, mas se resume a... Se você pega o faraó, lembra o faraó? Vacas gordas, ele guardou 20% de tudo que ele gerou. E por isso, ele depois conseguiu sobreviver às vacas magras. O que a gente faz na vida real? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Já viu essa idiotice? Aliás, não é tão idiotice assim, porque acontece muito, né? Acontece comigo. Já aconteceu com vocês? Você vive com R$2.000, aí você ganha 5, você gasta 5, ganha 10, gasta 10, ganha 20, gasta 20. Caraca, o que é isso? Isso aqui é a lei de Parkinson. Geralmente, a demanda se adequa à oferta. Geralmente é isso aqui que ele diz. Quanto mais você ganhar, você vai dar um jeito de gastar isso aqui. Vai dar um jeito. Então se você aumenta 50% quando você ganha, você vai dar um jeito de aumentar 50% quando você gasta. Geralmente isso daqui acontece, tá? Então assim, o faraó, ele não deixou a lei de Parkinson atuar. E é por isso que ele conseguiu prosperar. A gente precisa ir contra a lei de Parkinson. Contra. Sugestão para vocês. Aumentou a renda em 50%, aumente seus gastos em 25%. Sempre siga uma regra dessa. O quanto você aumentar de resultado, você aumenta a sua metade em gasto. E assim você cria um spread de longo prazo que, se for trabalhar da forma correta, vai se transformar no seu escravo e você não ser obrigado a ser escravo do seu dinheiro. Você vai ser o senhor do seu dinheiro e não o servo do seu patrimônio. Ok? Isso é muito importante. Não deixe a lei de Parkinson atuar sobre você. Tem um provérbio que eu puxei muito interessante que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Lembra o que é insensatez? Isso daqui é Provérbios 21:20. Insensatez é quando você sabe o que deve fazer e não faz. Mas, pô, se você sabe o que deve fazer e você não faz,
É claro que mesmo se na casa do sábio tiver azeite e um tesouro desejável, eles são finitos. E se existe um tesouro finito e você é insensato, você vai destruí-los. Você percebe? Por isso você precisa fugir da lei de Parkinson, tá? E o interessante é o seguinte, olha o ciclo que acontece. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Estamos terminando. Presta atenção nisso aqui. Se você deixar a lei de Parkinson atuar, vai acontecer um negócio com você. Eu vou tirar os comentários aqui, ó. Olha o que vai acontecer com você. Isso daqui é uma das maiores tragédias que eu já pude vivenciar, tá? Se você aumenta seus gastos conforme seus ganhos e a lei de Parkinson atua sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua empresa, o que vai acontecer é, você tende a olhar para o que já aconteceu e projetar isso para o longo prazo. Se você ganhou 100, no ano que vem você acha que vai ganhar 110, no outro ano 120 e assim por diante. Cara, você vai se surpreender. Por quê? Porque a economia é cíclica. E como a economia é cíclica, vai ter um momento que você vai perder. Ou você vai deixar de ganhar. E aí, como você não se preparou para as vacas magras, você vai tomar uma tungada, porque você vai sofrer e você vai ser obrigado a recorrer ao faraó. É o princípio. Quem é o faraó hoje? É o banco, é o seu chefe, é alguém que tem grana, é um agiota. Você vai recorrer ao faraó. E o faraó vai te emprestar um dinheiro. E você vai pegar esse dinheiro e vai falar, ufa, tô tranquilo aqui, ó, resolvi um problema. É só o Covid durar 3 meses que tá tranquilo. Aí o Covid vai durar 1 ano. Aí o Covid vai durar 1 ano e meio. E aí você vai ter que recorrer ao faraó de novo. E quando você recorre ao faraó de novo, você está pagando tantos juros e tem tanto compromisso. Chip. E você tem tanto compromisso que o faraó ele vira dono dos seus bens. Ele vira dono das terras ali no Egito. Isso aconteceu, né? A população não se preparou. Aí recorreram ao faraó, recorreram de novo, as terras viraram do faraó e agora eles trabalhavam para pagar o faraó. E hoje isso acontece, não acontece? Muitas vezes acontece com você ou com alguém de sua família e as pessoas trabalham só para pagar o faraó, não mais pela própria liberdade. Você é escravo de outra pessoa, você é escravo de outro dono. O dinheiro manda em você e não é o contrário. Toma cuidado, se a lei de Parkinson atuar sobre você, o faraó vai pegar todos os seus bens, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, tá? E o último insight é sobre os ciclos. Eu não vou me aprofundar agora, por causa do tempo, mas... Aliás, antes dos ciclos, deixa eu só pegar um provérbio que eu separei sobre o remorso prolongado, olha só. Somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Cara, isso é muito tempo. A gente é culpado acerca do nosso irmão porque a gente viu a angústia da alma dele. Só que como a gente não ouviu essa angústia da alma dele, isso daqui vem sobre nós, a grande angústia, tá? E o último insight que eu tiro, e aí o mais técnico, seria o insight dos ciclos, tá? Porque o Egito passou pelo ciclo naquela época, né? O Brasil também passou pelo mesmo ao longo da história. A gente teve, desde o Plano Real foi criado em 94. A gente teve 6 períodos de recessão econômica. A gente teve 95, a gente teve 98 a 99, a gente teve 2001, a gente teve 2008 a 2009, a gente teve 2014 a 2016 e agora de novo 2020. Então 7, né? Os Estados Unidos eles tiveram 11 recessões desde a grande recessão de 29. Ou seja, os ciclos não são coisas distantes fora da sua realidade. Eles acontecem acontecem sempre e vão continuar acontecendo sempre. Efeito Linde, cara. Até uma coisa ruim a gente entende dessa forma. Os ciclos sempre acontecem, as recessões sempre acontecem e não há nada que possa parar. As recessões sempre vão continuar existindo. E se a gente não entender como surfar essas ondas e transformar esse ciclo a nosso favor, ao invés de contra a gente nunca vai conseguir atingir uma prosperidade que possa passar para os nossos herdeiros e os nossos familiares. Nunca. Tá? Então eu falei, o mal da inveja, ciúme e ódio são sentimentos destrutivos. A importância da honestidade, competência e retidão levam à verdadeira prosperidade, né? Fugir dos pecados e tentações. O perdão tem poder de restaurar, suportar a adversidade, remorso prolongado, a economia cíclica, a lei de Parkinson existe
e se não poupar, escravo será. Olha isso. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Isso aqui é Eclesiastes, tá? Quando Salomão está no final da vida dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sacou? É você trabalhando pelo faraó. E aí eu queria dar uma informação chocante para fechar, para quem não se ligou ainda. Eu fiz um desafio inteiro sobre Salomão. Lembra? Estudei muito sobre isso. E aí eu descobri o seguinte. Salomão era judeu. Isso é chocante. Isso é chocante, tá? Para quem não sabia, né? Então assim, tem muito princípio, tem muita prosperidade. Isso foi só o nosso primeiro episódio. E a única coisa que eu pedi para você agora é para ir na postagem que eu vou fazer agora no feed, tá? E que você curta a foto, que você comente marcando só uma pessoa que deveria participar. O desafio está só começando, são apenas 12 dias, são 12 meses em 12 dias. Hoje foi só o primeiro. E a frase do dia é que ninguém tropeça em montanhas. Toma cuidado. Os erros que você vai cometer são aqueles que parecem mais óbvios e mais simples. São pequenos. Você não consegue tropeçar na montanha. Você vai tropeçar em pedras pequenas. E às vezes você não vai nem perceber. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Tá? Tenha pessoas perto de você. Eu estou junto de ti, tentando contribuir o máximo que eu puder. Obrigado por hoje. Amanhã eu espero vocês 5 e 6. Chama todo mundo. E espero que tenha sido especial para vocês. Amor, dá tchau pra galera. Beijo, gente. Beijo, gente. Bom Aliás, dia. olha só. Mordomia, os meliantes. Chipito tá de fralda? Epa! AK, e é isso aí.